Você com certeza já ouviu alguém falando: "Há tempo para tudo, tudo tem o seu tempo". Essas frases elas se tornaram muito populares e provavelmente muitas pessoas falam sem nem saber o real sentido delas, por que elas foram escritas, em qual contexto. Mas a verdade é que elas são frases que estão no livro de Eclesiastes. E é o livro que nós vamos estudar a partir de agora no Rota 66. Meu nome é Giovana e ano passado, né, em 2024, eu me dediquei a ler um pouco mais, a estudar um pouco mais sobre esse livro e o que antes para mim era um livro meio estranho, meio esquisito, se tornou um livro apaixonante e do qual me gerou muita curiosidade, me ensinou muitas coisas e eu espero gerar isso em vocês também. Bom, Eclesiastes é um livro curioso, diferente. Ele pode parecer um livro mal-humorado, mas que ele nos ensina muitas lições. Inclusive, muitas pessoas acham que ele nem tinha que estar na Bíblia, porque ele é muito estranho. Mas quando você lê e se dedica a entender o que ele está nos ensinando, você vai tirar muitos ensinamentos. Então, segundo o escritor Emílio Garofalo, o grande objetivo do livro de Eclesiastes é nos ajudar a entender por que o mundo é tão esquisito e tão difícil de viver. O autor do livro de Eclesiastes, ele pretende nos poupar, a partir da leitura do livro de Eclesiastes, nos poupar de buscar na criação aquilo que só o Criador pode nos dar. E assim, nos ensinar a desfrutar de forma adequada do mundo que Deus nos deu. Eclesiastes, ele é um livro como uma carta de um senhor muito sábio, contando tudo o que ele aprendeu com as suas experiências de vida. E quem que foi esse autor? O autor do livro de Eclesiastes é o rei Salomão. O rei Salomão, ele foi o terceiro rei de Israel. Ele é filho de Davi e Batseba. Ele governou entre 971 a 931 a.C. E ele é conhecido, e ele é muito famoso por ser um rei sábio. E a razão dessa sabedoria, ela é contada lá em 1 Reis 3, de 5 a 10, quando Deus aparece para o rei Salomão em Gibeão e diz que ele podia pedir qualquer coisa que ele quisesse seria concedido. E o que o rei Salomão pede para Deus? Ele pede sabedoria. E Deus se agradou tanto desse pedido do rei Salomão que ele concedeu a Salomão um coração sábio como nunca visto, nem antes nem depois. Então ele é considerado o homem mais sábio da história. Então, um homem mais sábio da história, deixando um livro para nós, eu acho que a gente precisa ler com cuidado, porque com certeza tem muito a nos ensinar. O livro ele faz parte dos livros poéticos e de sabedoria da Bíblia. Ele provavelmente foi escrito por volta do século 5 a 10 antes de Cristo, né? E ele possui 12 capítulos, então ele não é um livro muito longo. E os temas que se destacam nesse livro são a fugacidade da vida, o sentido da vida e a soberania de Deus. Então, o tempo todo o livro vai estar falando sobre isso. Ao longo de Eclesiastes, nós vamos ver uma expressão muito utilizada. Várias vezes ela se repete, que é a expressão debaixo do sol. E um dos objetivos do autor de Salomão em utilizar repetitivamente essa expressão é nos lembrar que existe uma realidade que está acima do sol, que o que nós vivemos aqui é o que está abaixo do sol, não é tudo. Existe algo que está acima do sol. Outro termo muito utilizado, que você vai encontrar várias vezes ao longo do livro, é vaidade. Muitas vezes a gente usa essa palavra para descrever aquelas pessoas que gostam de se arrumar, que usam boas roupas, vão no salão, passam maquiagem, mas não é esse o sentido do termo vaidade, tudo é vaidade, que Salomão fala no livro várias e várias vezes. Qual que é então o sentido dessa palavra dentro do texto de Eclesiastes? A palavra original que foi traduzida como vaidade no português é revel, que significa, na verdade, vapor. Então, é algo que está ali, mas que vira fumaça, que é algo fugaz, que é algo passageiro. Então, todas as vezes no livro que você lê vaidade, tudo é vaidade, você pode ler como se ele estivesse falando assim, vapor, fumaça, tudo passa.
como se fosse isso, é o que significa essa expressão que aparece muitas vezes ao longo do livro. Lendo Eclesiastes, você vai perceber que é um livro que parece repetitivo, sabe? Em cada capítulo, o autor fala algum tema sobre alguma área da vida, então ele fala sobre trabalho, dinheiro, prazeres, diversão, sabedoria, e sempre a conclusão é basicamente assim: nada adianta, é tudo vaidade, é tudo correr atrás do vento. Então, parece que é um texto muito repetitivo. Mas a repetição presente no estilo de escrita de Eclesiastes, ela tem tudo a ver com a mensagem do texto, com a mensagem do livro. Então, a mensagem do livro é que a vida debaixo do sol, a vida aqui na Terra, ela é repetitiva. As gerações vêm, as gerações vão e os problemas continuam os mesmos. A gente sempre está correndo atrás de coisas e coisas e coisas e parece que é tudo sempre igual e parece que a vida não tem sentido. Então, por isso que a escrita de Eclesiastes ela é tão repetitiva. Ele a partir do jeito de escrever o livro, ele também traz uma mensagem de que a vida é repetitiva, de que a vida, os problemas são sempre os mesmos. E pode parecer que com isso o autor ele tá totalmente depressivo, mal-humorado, sem fé. Só que na verdade ele quer nos ensinar que o sentido da vida não está debaixo do sol, né? Ele tá dizendo para nós que a gente pode procurar sentido, razão, alegria em tudo que está debaixo do sol e a gente não vai achar, porque tudo é vaidade, vapor, fumaça, fugaz, revel, né? Que é correr atrás do vento. Então, nós vivemos debaixo do sol, mas nós precisamos pensar acima do sol. Então, a mensagem central do livro de Eclesiastes é essa, sobre o sentido da vida. É como viver embaixo do sol num mundo tão repetitivo, tão cansativo, tão difícil. A única forma de eu viver embaixo do sol é eu pensando acima do sol. É eu sabendo que o sentido da minha vida não está aqui, não está na sabedoria da terra, não está em ter uma boa família, um bom trabalho, dinheiro, mulheres, tudo aquilo que o autor coloca, nada disso vai, né? Nada aqui debaixo do sol supre. E aí, ele traz que em Eclesiastes 3:11, você vai encontrar uma das passagens-chave para a compreensão do livro todo. Então, olha que interessante, um livro que tem 12 capítulos, lá no capítulo 3, ele já dá a chave de compreensão para o livro todo, que fala assim: ele fez tudo belo a seu tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse consiga compreender a obra que Deus fez do começo ao fim. Então, quando ele fala que ele pôs a eternidade no coração do homem, ele está dizendo que Deus nos colocou nesse mundo com algo no nosso coração que esse mundo não preenche. Então, ele colocou a eternidade no nosso coração. Isso significa que nós precisamos viver embaixo do sol, mas pensar acima do sol. Assim como o apóstolo Paulo, aí lá no Novo Testamento, fala pra gente em Colossenses 3, de 2-4. Pensai nas coisas lá do alto, não das que são daqui da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Então, de novo, ele nos ensinando, a palavra de Deus nos ensinando, e uma coisa sempre ligada na outra, né? De que a gente não pode pensar nas coisas aqui da terra. Porque como Salomão fala, é tudo vaidade, tudo vai acabar, é tudo sempre igual, tudo se repete. Então o sentido da nossa vida não está embaixo do sol, mas está acima dele. E eu espero que com esse breve resumo eu tenha te gerado ânimo e motivação para ler esse livro, que apesar de repetitivo, apesar de às vezes estranho, mal-humorado, traz ensinamentos que são para a vida toda.